Hoje, aqui no canal Ronaldo Gonlewski, eu, Ronaldo Gonlewski, vou contar para você a história das relações dos judeus com o Irã. E, obviamente, que isso vai desembocar na modernidade, na guerra travada atualmente entre o Irã e Israel. Você está no canal Ronaldo Gonlewski e, a partir de agora, você vai conhecer mais uma história cabeluda do povo hebreu. Não há como contar a história dos judeus com o Irã sem falarmos antes na conquista da Babilônia. Babilônia conquistou Jerusalém. E você já vai entender por que uma situação está absolutamente ligada à outra. Nabucodonosor, em 598 antes da nossa era, atacou Jerusalém e levou para a Babilônia o rei Joaquim. O rei Joaquim tinha um tio chamado Zedequias. E Nabucodonosor pegou Zedequias e transformou em rei. Esse rei, Zedequias, governou por 11 anos e ele era quase que um funcionário dos babilônios. Em 598, anterior à nossa era comum, portanto, quase 600 anos antes do advento do Império Romano e da crucificação de Jesus para aqueles que acreditam. Nesse ano de 598, antes da Era Comum, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os judeus para o cativeiro na Babilônia. Esse cativeiro durou 60 anos, até que os babilônios foram derrotados, e aí sim começa a história dos judeus com a Pérsia. Foram derrotados por Ciro, que veio a ser o pai de Dario e que também veio a ser o pai de Xerxes. Todos reis da Pérsia. Quem foi Xerxes? Foi aquele que se casou com Ester. Na verdade, Xerxes tinha em Haman, um dos seus ministros, um grão-vizir muito poderoso e que resolveu matar todos os judeus. Haman criou um decreto que acabava com os judeus na Pérsia, matava todos os judeus. A rainha Ester, que não era rainha, era uma moça hebreia, se insinuou junto ao rei Xerxes. Ele se apaixonou por ela e casou com ela. Imediatamente ela conseguiu mostrar ao rei que Haman estava errado e que só havia uma fórmula para fazer com que os judeus se livrassem de Haman. Ela convenceu Xerxes a fazer um decreto armando os judeus. Os judeus armados enfrentaram Haman e saíram vitoriosos. É por isso que os judeus comemoram Purim, que é o carnaval da vitória judaica contra Haman e a homenagem maior que se faz à rainha Ester. O tempo passou. Séculos, séculos e séculos se passaram. E eu quero chegar ao ano de 1941. Na verdade, quando os judeus voltaram do exílio babilônio, liberados por Ciro, que era persa e que havia vencido os babilônios em guerra, muitos deles que haviam se casado com mulheres persas, que tinham negócios na Pérsia e que ficaram apaixonados por alguma situação na Pérsia, continuaram vivendo na Pérsia. E essa comunidade judaica ou hebraica, desde 500 antes da nossa era, continua existindo até o dia de hoje. Eu já vou para 1941. Mas antes disso, eu quero dizer
que as relações da Pérsia com os hebreus ou com os judeus sempre foram da melhor qualidade. A comunidade judaica na Pérsia, hoje chamada de Irã, sempre foi respeitada, sempre foi tratada como deveria ser, com ética e com dignidade. Chegou o ano de 1941. Ganha o poder na Pérsia, numa revolução, o Shah Reza Pahlavi. Reza Pahlavi foi de 1941, com ótimas relações com os judeus persas, e ele foi quem transformou, a família dele foi quem transformou o nome Pérsia em Irã. Ele tinha excelentes relações com os judeus iranianos, os judeus persas, e de repente ele foi vencido no ano de 1979 pelo homem que nós conhecemos como Ayatollah Khomeini. Todos nós já ouvimos falar de Ayatollah Khomeini. Os ayatollahs foram se sucedendo no poder. Reza Pahlavi foi exilado, morreu na África do Sul, e começaram os problemas religiosos entre o Irã, do Ayatollah Khomeini e dos outros ayatollahs, com o recém-criado Estado de Israel. Porque em 1979, Israel tinha apenas 31 anos de existência. É preciso dizer que cerca de 300 mil judeus persas vivem hoje em Israel, ainda que exista uma comunidade judaica na Pérsia com cerca de 25 mil almas. Pérsia que hoje se chama Irã. Nos Estados Unidos vivem 60 mil judeus persas. Nós sabemos que existe o mundo sefaradita, aquele mundo que se criou para os judeus na Espanha, na Península Ibérica, em Portugal. Nós conhecemos a Inquisição. Mas nós também sabemos que antes do mundo sefaradita existia o grupo de judeus fora de Jerusalém, fora de Israel e Judá, mas no Oriente. E uma dessas partes estava na Pérsia. Uma das comunidades judaicas mais antigas do mundo, adotou diversos costumes da região e trocou cultura com as pessoas oriundas do povo persa. Muitos judeus importantes estão enterrados na Pérsia ou no Irã. Abacuque, o profeta, está enterrado numa das regiões mais antigas da Pérsia, atual Irã. Daniel, outro profeta, também está enterrado em outra área iraniana. Será, filha de Aser, está enterrada em Asfahan. Ou seja, as relações persa-judeus são muito antigas. Agora vamos para a atualidade. O Irã dos ayatollahs tem prejudicado fortemente comunidades judaicas ao redor do mundo, como aconteceu na Argentina, explodindo a AMIA, que é a Sociedade Mutual Argentina, como se fosse a Federação ou a Confederação Israelita no Brasil. Lá morreram 82 pessoas que foram explodidas por um caminhão-bomba. O Irã patrocina o Hezbollah e patrocina o Hamas, ainda que o Hezbollah seja xiita e o Hamas seja sunita. Os ayatollahs do Irã são todos xiitas. O Irã atacou Israel nessa última guerra de Gaza com milhares de foguetes. Israel revidou. Se não houver uma mediação firme dos Estados Unidos, é que Israel acabe por atacar o Irã e termine de uma vez por todas com essa ideia patrocinada a peso dos petrodólares de bancar o terror no Oriente Médio
e em vários países do mundo. Se você tiver interesse de conhecer um pouco mais as histórias entre judeus e persas, entre iranianos e israelenses, certamente você vai encontrar uma série de bases, uma série de origens onde você possa obter informações. Eu quero agradecer a você ter ficado comigo até agora. Quero pedir a você que dê o seu like, que faça o teu comentário e que, mais do que tudo isso, que você compartilhe essa nossa conversa com as pessoas que você entenda que devam conhecê-la. Quero dizer a você que está me acompanhando que, infelizmente, caso o mundo permita que o Irã dos Ayatollahs consiga chegar à confecção da bomba atômica, certamente o mundo ocidental estará em perigo. A questão do Irã não é uma questão territorial, é uma questão religiosa. E os ayatollahs do Irã não aceitam outra religião que não seja aquela que eles adotam, que é a religião muçulmana baseada no Corão. Não há respeito a outras religiões, infelizmente. Eles não aceitam a existência de Israel no Oriente Médio e eles fomentam o terror. O que é que você pensa de tudo isso? Escreva aqui para nós, para que possamos ter uma noção daquilo que você objetivamente pensa a respeito dessa questão. Muito obrigado por ter continuado comigo até agora e até uma próxima oportunidade.